Goiânia, meados dos anos 80. Uma cidade que já não é roça, mas também não quer ser só concreto. O calor sobe do asfalto como se o chão respirasse, e no fim da tarde, a luz fica amarela, grossa, grudando na pele. Goiás vive um daqueles momentos em que o Brasil parece estar se reorganizando por dentro. O rádio ainda manda, a televisão dita o que é nacional, e ao mesmo tempo existe um país inteiro que se reconhece mais na voz que sai de um alto-falante de feira, de bar, de esquina, de carro com porta-malas aberto, do que no que aparece no horário nobre. É nesse lugar, Goiânia, capital de um sertanejo que já virou indústria, que nasce Cristiano Melo Araújo, em 14 de janeiro de 1986. O nome Cristiano soa urbano, quase cosmopolita. Araújo é daqueles sobrenomes que você encontra em qualquer rua do centro-oeste, e essa mistura, sem ninguém perceber ainda, já é um prenúncio. Um artista que vai tentar ser universal sem abandonar o chão de onde veio. Goiânia tem uma geografia própria para a música. Não é só a cidade, é o entorno, é o vai e volta para o interior, as rodovias que costuram municípios, as madrugadas em que ônibus de banda e carros de produção cruzam. A BR como se fossem veias levando sangue para manter o corpo funcionando. A cultura sertaneja, Leolili, não é fantasia de chapéu e bota para foto. É trabalho, é agenda, é repertório, é gente que aprende cedo que cantar bem é só metade. A outra metade é aguentar estrada, camarim improvisado, som estourado, palco montado às pressas, e ainda assim sorrir, como se fosse a primeira vez. O menino Cristiano cresce nesse ambiente em que música não é um sonho distante. É uma possibilidade concreta, quase uma profissão de bairro. Goiânia, desde décadas anteriores, já tinha se consolidado como um dos grandes polos do sertanejo. Escritórios, produtores, músicos de apoio, compositores, estúdios. Uma engrenagem inteira. E quando existe engrenagem, existe também competição. Muita, porque para cada voz que estoura, há centenas tentando encaixar a própria história numa melodia que o público aceite como sua. A infância e a adolescência de um futuro cantor sertanejo, em Goiás, costumam ter um cenário recorrente. Família, festas, som alto, referências que passam de geração em geração. O sertanejo, ali, é memória e presente ao mesmo tempo. É o pai que ouve no rádio. É o vizinho que toca violão. É a dupla que canta na quermesse. É o CD pirata que circula antes de qualquer lançamento oficial. É o repertório romântico que faz o povo cantar junto porque fala de coisas simples e brutais. Amor, ciúme, saudade, abandono, reconciliação. A vida como ela é, só que com refrão. Cristiano vai se formando nesse caldo, e não é um caldo neutro. É um caldo que exige carisma. O sertanejo popular, especialmente o que vai dominar os anos 2000 e explodir nos 2010, não perdoa a frieza. O público quer sentir que o cantor é gente como a gente, mesmo quando ele já está em cima de um palco com luzes e telões. Quer proximidade, quer olhar direto, quer a sensação de que aquela voz está cantando para uma pessoa só, no meio de milhares. E aí aparece uma contradição que vai acompanhar Cristiano desde cedo. A facilidade de se conectar e, ao mesmo tempo, a necessidade de ser reconhecido o tempo todo. Quem convive com palco aprende rápido que aplauso vicia. Não é só vaidade, é termômetro, é confirmação de que você existe. E num mercado como o sertanejo goiano, onde a fila anda, onde o hit de hoje vira lembrança amanhã, essa confirmação precisa ser diária. No fim dos anos 90 e começo dos 2000, o Brasil está mudando o jeito de consumir música. Ainda é a era do CD, mas já existe uma informalidade gigantesca. Cópias, coletâneas, gravações ao vivo que circulam de mão em mão. O rádio continua sendo rei, mas o rei já divide o trono com o som automotivo, com o bar que toca o que o povo pede, com a festa de peão que vira vitrine. E, em Goiás, festa de peão não é só evento,
é calendário, é economia, é palco de consagração. Para um jovem cantor, entrar nesse circuito é como tentar embarcar num trem em movimento. Você precisa de repertório, precisa de banda, precisa de alguém que acredite e quase sempre precisa de um escritório, de um empresário, de uma estrutura mínima que transforme talento em agenda. Porque o sertanejo, ao contrário do mito romântico do artista descoberto por acaso, é uma profissão de logística. Quem não entende isso cedo, fica pelo caminho. Cristiano começa a cantar ainda jovem. Goiânia oferece oportunidades pequenas, mas reais. Apresentações em eventos, participações, palcos menores onde o som nem sempre ajuda, e a plateia nem sempre está ali para ouvir Jesus, às vezes está para beber, conversar, paquerar, e é aí que se aprende o ofício de verdade. Segurar a atenção, fazer a pessoa virar o rosto, fazer o bar baixar o volume das conversas por alguns segundos, ganhar o ambiente no braço. O sertanejo que se desenha nessa época já não é apenas o sertanejo raiz das décadas anteriores, embora ele continue como referência afetiva. É um sertanejo que se urbaniza, que flerta com pop, que se aproxima de uma linguagem mais direta, mais radiofônica. O termo sertanejo universitário vai se popularizar justamente por essa mudança de público e de estética. Letras mais simples, refrões fáceis, temas de balada, de relacionamento, de cotidiano jovem. Mas em Goiás, essa transição não é uma ruptura limpa, é um contínuo. O interior e a capital conversam. O tradicional e o moderno se misturam. Cristiano, como tantos artistas goianos, cresce ouvindo de tudo um pouco, mas com o ouvido treinado para aquilo que funciona ao vivo. Porque o sertanejo é testado no palco. A música pode ser linda no estúdio, mas se não pega na hora do show, ela morre. E o show, no Centro-Oeste, é soberano. É ali que se vende CD na saída. É ali que se cria fã. É ali que se constrói a reputação de cantor de verdade. Existe também um detalhe pouco glamuroso e decisivo. A disciplina. A voz precisa aguentar. A noite é longa. O ar-condicionado do carro ou do ônibus castiga a garganta. A poeira de estrada entra no peito. O sono é picado. E, mesmo antes da fama, o aspirante a cantor já vive uma rotina que parece grande demais para a mentalidade. Ensaio, deslocamento, apresentação, desmontagem, volta. Goiânia interior. Interior Goiânia. Um pêndulo. E esse pêndulo tem um som. O som do asfalto. O som do motor constante. O som de conversa baixa no banco de trás. Alguém mexendo no celular. Alguém tentando dormir com a cabeça encostada no vidro. O som de uma música repetida 1000 vezes para ver se o arranjo funciona. O som de risada cansada. O som de silêncio quando a estrada fica escura e só os faróis recortam o mundo. Cristiano vai se aproximando do circuito profissional, num momento em que Goiânia já é uma espécie de capital paralela da música popular brasileira, pelo menos no que diz respeito ao sertanejo. Há uma rede de compositores e produtores que abastece o país inteiro, e há uma cultura de bastidor muito própria. Parcerias, promessas, testes, gravações, participações em DVDs, aquela economia informal de favores e oportunidades. Quem entra aprende que a música não é só inspiração, é negociação. O jovem cantor precisa então construir uma identidade, e identidade, no sertanejo, é uma coisa delicada, porque o público quer reconhecer o gênero, quer sentir que aquilo é sertanejo, mas também quer um rosto, um jeito, um timbre, uma assinatura. Cristiano vai moldando a própria presença. A voz com apelo romântico, a entrega emocional, o jeito de cantar como quem conversa. Não é o cantor distante, técnico, frio. É o cantor que parece estar vivendo aquilo ali, no microfone, como se fosse agora. E isso tem um preço. Porque quando você canta como se estivesse sangrando, o público cobra sangue de verdade, cobra verdade, cobra coerência, cobra que você seja, fora do palco, a mesma pessoa que parece ser dentro dele.
E para um jovem ambicioso que quer crescer rápido, essa cobrança vira uma espécie de vigilância invisível. Você começa a se olhar pelo olhar dos outros, a se medir pelo aplauso, a se corrigir pela reação. No começo, a validação vem em doses pequenas. Alguém pede uma música, alguém elogia, alguém chama para outro evento. Depois vem a validação mais séria. Um convite melhor, um palco maior, um contato de escritório, uma chance de gravar com mais estrutura. Goiânia é um lugar onde essas escadas existem, mas são íngremes. E como em toda escada íngreme, muita gente cai. A família, o entorno, os amigos. Tudo isso pesa, porque o sertanejo é um gênero profundamente ligado à ideia de origem. O menino de Goiânia não é só uma frase bonita, é um ativo simbólico. O público gosta de acompanhar a ascensão como se fosse uma história coletiva. Ele é daqui, ele é nosso, ele venceu. E o artista, por sua vez, sente a obrigação de carregar esse nosso nas costas. Não é só a própria carreira, é a expectativa de um bairro, de uma cidade, de um estado. No início dos anos 2000, a internet ainda não é o palco principal, mas já começa a mudar o jogo. Orkut, fóruns, comunidades. Os primeiros vídeos circulando. A ideia de que um artista pode ser comentado fora do rádio e da TV. Só que, no sertanejo, a internet entra de um jeito particular. Como extensão do fã-clube, como mural de recados, como lugar de proximidade. O artista que responde, que aparece, que se mostra, ganha vantagem. E Cristiano, desde cedo, entende o valor de estar presente, de ser visto, de ser lembrado. Mas antes de qualquer era digital de verdade, existe o chão, existe o palco pequeno, existe o microfone que falha, existe o retorno ruim, existe o músico que falta, existe o contratante que atrasa, existe o cachê apertado, existe a necessidade de cantar mesmo assim. E é nesse chão que se forma a casca. O sertanejo goiano tem uma estética de trabalho duro. Não é só música, é resistência. E isso molda o artista. Molda o corpo, inclusive. A postura de quem aguenta, a voz de quem força, o sorriso de quem não pode demonstrar cansaço. Porque o público não quer saber se você dormiu pouco. O público quer a música, quer o refrão, quer o momento de esquecer a própria vida por 3 minutos. Cristiano vai se tornando, pouco a pouco, um profissional. E profissional aqui não significa apenas cantar bem. Significa entender repertório, entender público, entender timing, saber quando falar, quando calar, quando fazer graça, quando ser sério, saber que a música romântica precisa de pausa, de respiração, de olhar, saber que a música animada precisa de comando, de energia, de liderança de palco. O cantor sertanejo, nesse período, é quase um mestre de cerimônias emocional. E Goiânia, com sua cena musical intensa, oferece referências o tempo todo. Há artistas consagrados, há duplas que já dominam o mercado, há novos nomes surgindo. O jovem Cristiano observa, aprende, copia um pouco, inevitavelmente como todo mundo copia no começo, e depois tenta se diferenciar, porque a diferença é o que abre espaço. Só que abrir espaço não é apenas uma questão de talento. É também uma questão de oportunidade, de estar no lugar certo, na hora certa, com a música certa, e principalmente de ter alguém que aposte. O sertanejo, como indústria, funciona muito por escritórios e estruturas de gerenciamento. Eles organizam agenda, negociam cachês, planejam lançamentos, conectam o artista a compositores e produtores. Sem isso, o cantor fica preso ao circuito local. Com isso, ele pode atravessar fronteiras. Cristiano, ainda jovem, entra nesse fluxo e a estrada começa a virar rotina. A estrada como promessa e como ameaça, porque a estrada é o que leva ao show, ao dinheiro, ao público novo. Mas a estrada também cobra. Cobra atenção, cobra tempo, cobra corpo, cobra sorte. Há uma imagem que se repete na vida de quem vive de show no Brasil. A madrugada, a cidade dormindo, o posto de gasolina com luz branca,
o café forte, o banheiro simples, o vento frio da noite batendo no rosto. E o artista ali, entre um palco e outro, tentando manter a voz e a cabeça no lugar. É uma vida que parece aventureira para quem vê de fora, mas por dentro é uma rotina de sobrevivência, né? E, no meio disso, existe o sonho. O sonho de estourar. Essa palavra é muito brasileira, muito do mercado musical. Estourar não é apenas fazer sucesso, é romper uma barreira invisível, é sair do regional e virar nacional, é tocar em todo lugar, é ser reconhecido na rua, é ter música pedida no rádio, é ter agenda lotada, é, de certa forma, deixar de ser só pessoa e virar presença. Cristiano quer isso, e quer rápido. A ambição nele não é um detalhe, é motor, mas ambição, quando encontra um mercado acelerado, vira ansiedade, porque o sertanejo dessa época já está entrando numa fase de hipercompetição. O público consome hits como quem consome notícia. Rápido, intenso, descartável. O artista precisa emendar um sucesso no outro para não desaparecer. E, mesmo antes de chegar ao topo, o jovem cantor já sente essa pressão no ar, como umidade antes da chuva. Goiânia também é uma cidade de contrastes. Tem bairros modernos, tem periferias, tem áreas que crescem rápido, tem um trânsito que vai ficando mais pesado e, culturalmente, tem uma mistura de interior com capital, que se reflete na música. O sertanejo que sai dali fala com o Brasil profundo, mas também quer tocar nas capitais, quer entrar nas playlists, ainda que, naquele momento, a palavra playlist não tenha o peso que terá depois. Quer estar no carro, no bar, na festa, no celular. Cristiano vai construindo essa ponte. O menino de Goiânia, que não quer ser apenas local e, ao mesmo tempo, não quer perder o sotaque emocional do sertanejo popular, porque existe um risco real. Quando o artista tenta se sofisticar demais, ele perde o público que o sustentou. E quando ele fica simples demais, ele é subestimado por quem decide o que é prestígio cultural. Essa tensão já existe, mesmo que ninguém a nomeie, ela está no ar. No começo da carreira, o prestígio não é a prioridade. A prioridade é sobreviver e crescer. É cantar onde chamarem. É aceitar condições que mais tarde pareceriam absurdas. É dividir palco. É fazer participação. É gravar do jeito que dá. É aprender a lidar com crítica e com elogio. E, principalmente, é aprender a lidar com a própria imagem. Porque o cantor sertanejo, desde cedo, é cobrado a ser personagem de si mesmo. A roupa, o cabelo, o jeito de falar, o jeito de se portar. O público quer um ídolo acessível, mas ainda assim, ídolo quer alguém que pareça próximo, mas que também pareça especial. E Cristiano, carismático, entende isso intuitivamente. Ele sabe que o palco não é só voz, é presença, e presença se constrói. A cidade de Goiânia, com seus estúdios e sua cena, oferece também o contato com a gravação. Gravar é diferente de cantar ao vivo. No estúdio, o microfone ouve tudo: a respiração, a imperfeição, o cansaço. O estúdio exige controle, exige repetição, exige paciência. E paciência nem sempre combina com juventude e ambição, mas é ali que se aprende a lapidar. E enquanto ele aprende, o Brasil muda. A música sertaneja se expande, para além do eixo tradicional. O universitário vira fenômeno nacional. As duplas e os cantores começam a ocupar espaços que antes eram dominados por outros gêneros populares. O sertanejo vira trilha sonora de festas, de formaturas, de baladas. E, em Goiás, isso é sentido como uma confirmação. A nossa música, agora, é do país inteiro. Só que essa expansão também cria uma espécie de hierarquia invisível. Há os nomes que aparecem na televisão, nos grandes programas, nas premiações, e há os nomes que dominam o interior, os shows, as rádios regionais, mas que não entram no radar de certas bolhas urbanas. Essa divisão vai ficar mais clara anos depois, mas ela começa aqui, nesse período de formação. O Brasil não é um só, e a fama também não.
Cristiano, ainda em construção, vai se tornando conhecido em circuitos específicos. E isso é um tipo de fama muito particular. Você é gigante em certos lugares e inexistente em outros. Você chega numa cidade do interior e é recebido como estrela. Chega numa capital distante e passa despercebido. Essa assimetria é comum no Brasil, um país continental, mas no sertanejo ela é quase regra, e ela molda o artista porque ele vive entre a euforia e a invisibilidade. A euforia alimenta, a invisibilidade fere, e, para alguém que precisa de validação, essa alternância pode virar um vício. Buscar o próximo show, o próximo aplauso, o próximo sinal de que está no caminho certo. A estrada, de novo, como batimento cardíaco, vai e volta, vai e volta. Goiânia interior, interior Goiânia. Há também a dimensão humana do começo, os amigos de banda, os músicos que viram família, as conversas longas depois do show, a sensação de que todo mundo está apostando junto. No sertanejo, a equipe é parte da história, o cantor é a face, mas por trás há a gente carregando o instrumento, montando palco, afinando, dirigindo, negociando, e o jovem artista aprende a depender disso. Aprenda a lidar e a se liderar. Aprende a confiar e a desconfiar, porque o mercado musical também tem suas sombras, promessas que não se cumprem, contratos confusos, gente que se aproxima pelo interesse, gente que some quando o dinheiro aperta e, no começo, o artista é vulnerável. Ele quer tanto dar certo que aceita quase tudo. E essa vulnerabilidade é um dos elementos que definem quem sobrevive e quem não. Cristiano vai atravessando essa fase com uma combinação que mais tarde ficará evidente para o grande público. Carisma e fome, fome de palco, fome de ser ouvido, fome de ser lembrado. E essa fome se traduz em trabalho, em insistência, em presença. Goiânia, nesse período, é também um lugar onde a música sertaneja se profissionaliza cada vez mais. O show deixa de ser apenas apresentação e vira espetáculo. Luz, som, banda afiada, repertório pensado para emocionar e animar. O público quer cantar junto, quer filmar, quer levar para casa uma lembrança. Ainda não é a era do smartphone dominando tudo, mas a ideia de registrar já existe, e o artista que entende isso sai na frente. Cristiano, jovem, vai se moldando para esse palco que exige entrega total. O sertanejo romântico pede que o cantor pareça vulnerável, mas o mercado exige que ele seja duro, que aguente, que não pare. Essa contradição é quase cruel. Você precisa cantar dor com voz firme, noite após noite, como se a dor fosse sempre nova. E assim, antes de qualquer manchete nacional, antes de qualquer comoção, antes de qualquer debate sobre exposição, existe esse começo. Um garoto de Goiânia, nascido em 1986, crescendo num estado onde a música é estrada e a estrada é destino. Um garoto que aprende cedo que o sucesso não cai do céu. Ele vem de quilômetros rodados, de palcos pequenos, de noites mal dormidas. É de refrões repetidos até virarem parte do corpo. O Brasil, lá fora, talvez ainda não saiba o nome dele, mas em Goiânia, na cena sertaneja, o nome começa a circular, primeiro como promessa, depois como alguém que tem alguma coisa, e, no sertanejo, ter alguma coisa é quase uma sentença. Se você tem, vão te puxar para o centro da engrenagem, e a engrenagem não para. A cidade continua quente, as tardes continuam amarelas, os carros continuam cortando a BR, e, em algum ponto desse vai e volta, Cristiano Araújo vai deixando de ser apenas mais um jovem que canta para se tornar um profissional que vive para cantar. A diferença parece pequena quando se olha de longe. De perto, ela muda tudo. Porque quando a vida vira música, a música vira vida. E aí não existe botão de pausa. Só estrada. Só próxima cidade. Só mais um palco esperando no escuro, com o microfone ligado
e o público pronto para reconhecer ou ignorar quem está ali em cima. O salto do amador para o profissional, no sertanejo goiano, raramente acontece com fogos e manchetes. Acontece com o telefone tocando em hora errada, com alguém dizendo: tem uma data aqui, é longe, mas paga. Com a banda se ajeitando, como dá. Com o cantor aprendendo a sorrir, mesmo quando a garganta arranha. Acontece, sobretudo, quando o nome deixa de ser só um nome e vira uma peça de agenda. Cristiano vai entrando nessa engrenagem como quem entra num rio de correnteza forte. Se você tenta nadar contra, cansa e afunda. Se você se deixa levar demais, perde o rumo. Goiânia, nesse começo de anos 2000, é um mapa de oportunidades e armadilhas. Tem estúdio bom e estúdio improvisado. Tem produtor que lapida e produtor que só aperta botão. Tem empresário que organiza e empresário que promete. E tem, acima de tudo, um mercado que não espera ninguém amadurecer. O sertanejo já tinha aprendido, décadas antes, a ser indústria, mas agora ele aprende a ser velocidade. A música precisa nascer pronta para circular. O refrão precisa grudar na primeira audição. A letra precisa ser simples, sem parecer boba. E o cantor precisa ser reconhecível em segundos, como se a voz fosse uma assinatura no ar. Cristiano, com aquele timbre que mistura doçura e urgência, vai se encaixando num tipo de canção que o Brasil inteiro já sabe cantar, mesmo antes de conhecer o autor. O romantismo direto, quase confessional, que não pede licença para entrar na vida de ninguém. É a música que toca no bar e, de repente, alguém para de falar. É a música que toca no carro e faz o motorista aumentar o volume. É a música que não exige silêncio de teatro. Ela se impõe no ruído do cotidiano. Só que para chegar nesse ponto, existe um trabalho invisível, repetitivo, quase cruel, ensaios intermináveis, repertório testado em público que não perdoa. Uma noite você canta para 50 pessoas dispersas, na outra, para um salão cheio que quer dançar e beber e esquecer. E você precisa ser o mesmo. Melhor. Você precisa ser melhor. Sempre. A profissionalização, no sertanejo, tem um detalhe que quem vê de fora costuma ignorar. O cantor não é só cantor. Ele é também vendedor do próprio nome. Ele aprende a cumprimentar contratante, a agradecer no microfone, a fazer foto depois do show, a não demonstrar irritação quando alguém puxa pelo braço, a não perder a paciência quando pedem só mais uma. Porque só mais uma é o que transforma simpatia em fã. E fã, no sertanejo, é patrimônio. Cristiano vai entendendo isso cedo. A proximidade não é um bônus, é parte do produto. O público quer sentir que conhece o artista, quer chamar pelo primeiro nome, quer dizer, ele é humilde, ele é gente boa, como se isso fosse um gênero musical. E, de certa forma, é. O sertanejo popular se alimenta dessa sensação de intimidade. O palco é grande, mas a relação precisa parecer pequena. E aí entra a figura do escritório, do empresário, do produtor. Essa tríade que em Goiânia funciona como uma espécie de governo paralelo da música. Não é só administração. É estratégia. É escolher música, é escolher momento. É escolher com quem gravar, onde tocar, em que rádio insistir, em que cidade voltar. O artista pode ter talento, mas sem direção ele vira mais um na fila. Cristiano começa a se cercar de gente que entende o jogo. E o jogo, naquele período, é uma mistura de velho e novo. O velho, rádio, programa local, divulgação na marra, CD vendido na saída do show, carro de som, cartaz colado em poste. O novo, internet começando a virar vitrine, comunidades no Orkut, vídeos circulando, fãs organizando divulgação por conta própria. Ainda não existe a lógica de streaming, dominando tudo, mas já existe uma mudança de comportamento. O público quer acesso imediato, quer bastidor, quer ver o artista fora do palco. E Cristiano, que tem carisma e também uma necessidade quase física de ser notado, se adapta bem a isso. Ele aparece. Ele se mostra
Ele alimenta a sensação de presença, só que presença tem custo. Porque quanto mais você se mostra, mais você vira alvo de expectativa. E expectativa no sertanejo é uma corda esticada. Se você não entrega, ela arrebenta. A construção do fenômeno passa por uma coisa que parece simples, mas é decisiva. Repertório. No sertanejo, repertório é destino. Uma música certa pode abrir portas que anos de estrada não abrem, e uma música errada pode fechar portas que estavam quase abertas. Por isso, a escolha do que gravar e do que cantar ao vivo vira quase uma obsessão. O repertório de Cristiano vai se consolidando num território que o público reconhece como seu. O amor vivido no limite, a saudade que vira rotina, o ciúme que vira confissão, a reconciliação como promessa. Não é poesia distante, é conversa de gente comum, só que com melodia. E isso, num país como o Brasil, tem uma força enorme, porque o Brasil profundo, o Brasil de cidade média, de interior, de periferia urbana, não quer ser tratado como plateia de segunda classe. Ele quer se ver no palco, quer se ouvir no rádio, e é aí que Cristiano começa a crescer de verdade. Quando ele vira espelho, quando a pessoa ouve e pensa, isso aconteceu comigo. Quando o refrão vira frase pronta para legenda de foto, para recado, para mensagem. Mesmo antes da explosão total das redes, essa lógica já existe. A música sertaneja é uma linguagem social. Ela circula como bilhete emocional. A profissionalização também exige uma estética. O sertanejo daquela virada de década está cada vez mais preocupado com imagem, roupa, cabelo, postura, cenário de show, banda com visual alinhado. Não é vaidade gratuita, é competição. Se todo mundo canta bem, você precisa parecer inesquecível. E Cristiano vai moldando um visual de ídolo popular, acessível, mas com brilho, próximo, mas com aura. Só que aura não se sustenta sem entrega. E entrega, no sertanejo, é show. O show é o tribunal. O show é a prova. O show é onde o artista vira verdade ou vira boato. Cristiano aprende a comandar palco como quem comanda uma conversa grande. Ele sabe a hora de falar com o público como se estivesses na sala de casa, e a hora de levantar a energia como se fosse uma festa de rua. Ele alterna o romântico e o animado, o íntimo e o coletivo. E isso é técnica, técnica emocional. Enquanto isso, o mercado se fecha e se abre ao mesmo tempo. Fecha porque os grandes escritórios dominam rotas, rádios, eventos. Abre porque a demanda por sertanejo cresce como febre. O sertanejo universitário, que começou como rótulo de um momento, vira uma espécie de idioma nacional. E com isso surge uma fome por novos nomes. O público quer novidade. As rádios querem novidade. Os contratantes querem novidade. E a novidade precisa vir pronta para lotar. Cristiano vai se tornando essa novidade. Primeiro no circuito goiano, depois em estados vizinhos, depois em regiões inteiras. E essa expansão tem um ritmo que não é o ritmo da televisão. É o ritmo da estrada. É o ritmo de quem toca em uma cidade hoje, em outra amanhã, e volta para Goiânia para gravar, ensaiar, negociar, e sai de novo. A vida vira um calendário de deslocamentos. A BR vira endereço. Há uma cena típica desse período. O artista chegando de madrugada, com o corpo cansado, mas com a cabeça ligada. O carro para num posto. A luz fluorescente deixa todo mundo com cara de insônia. Alguém compra água, alguém compra café, alguém compra um salgado que parece sempre o mesmo em qualquer lugar do Brasil. E o cantor, no meio disso, ainda está pensando em música, em arranjo, em como foi a reação do público no refrão, em como melhorar a entrada da segunda voz, em como segurar a nota sem forçar, em como não perder a voz na próxima sequência de shows. Porque a sequência é real. E ela é brutal. O sertanejo vive de agenda. Agenda é dinheiro, é visibilidade, é manutenção de equipe. Parar é perigoso. Parar é dar espaço para outro ocupar. E, num mercado em que a memória do público pode ser curta, o artista aprende a ter medo do silêncio.
Cristiano, nessa fase, vai se aproximando de um tipo de sucesso que não depende de um único momento mágico, mas de uma construção insistente. Ele grava, lança, testa, volta, ajusta. Ele aprende a lidar com a lógica do hit. A música precisa ser repetida até virar parte do ambiente. E repetição, no sertanejo, não é defeito, é método. O refrão que gruda é o refrão que volta. Volta no rádio, volta no show, volta no carro, volta na boca do público. E o público, quando adota com força. O fã sertanejo não é um fã distante. Ele é participativo. Ele vai atrás. Ele pede música. Ele cria comunidade. Ele defende. Ele cobra. Ele quer acesso. E Cristiano, que entende a importância dessa relação, alimenta esse vínculo. Ele se mostra grato, presente, disponível. Só que disponibilidade, quando vira obrigação, começa a apertar. A construção do fenômeno também passa por alianças. No sertanejo, ninguém cresce sozinho. Existe a cultura da participação, do feat antes do feat virar palavra universal. Existe a troca de palco, a troca de contato, a troca de compositor. Goiânia é um lugar onde compositores circulam como se fossem artesãos de emoção. Chegam com uma letra, com uma melodia, com uma ideia de refrão, e oferecem para quem tem voz e caminho. E o cantor, por sua vez, escolhe o que combina com sua identidade. Cristiano vai se firmando como intérprete de um romantismo popular que não tem vergonha de ser melodramático. E isso é importante, porque há um preconceito antigo contra o melodrama, como se emoção explícita fosse sinal de falta de sofisticação. Mas o sertanejo sempre soube que o Brasil gosta de emoção sem filtro. O Brasil canta chorando e ri chorando. O Brasil transforma dor em festa e festa em saudade. E Cristiano canta exatamente nesse lugar. Aos poucos, ele deixa de ser apenas mais um cantor de Goiânia e vira um nome que começa a circular com peso. Um nome que contratante menciona com respeito. Um nome que rádio começa a tocar com frequência. Um nome que público pede. E quando o público pede, o mercado obedece. Nem sempre por amor à arte, por necessidade. Só que junto com o crescimento, vem a pressão por controle. Controle de imagem, controle de narrativa, controle de como o artista aparece, com quem aparece, o que fala, o que posta, o que não posta. Porque a fama sertaneja, mesmo antes de ser totalmente digital, já é uma fama de proximidade, e proximidade é perigosa. Qualquer detalhe vira assunto, qualquer foto vira interpretação, qualquer ausência vira boato. Cristiano, que tem essa necessidade de validação, tende a querer controlar o que o público vê. Ele quer ser amado, mas também quer ser entendido do jeito certo. E isso é uma armadilha comum. Quanto mais você tenta controlar, mais você se prende. Porque o público não consome só música, consome pessoa. E pessoa é imprevisível. A consolidação do repertório romântico e do estilo popular acontece também porque Cristiano entende o palco como lugar de confissão coletiva. Ele canta como se estivesse contando um segredo, mas para milhares ele faz o público sentir que está participando de algo íntimo. Isso cria uma fidelidade que não depende de crítica especializada, de prêmio, de capa de revista. Depende de identificação. E identificação, no Brasil, é força política. Enquanto algumas bolhas urbanas ainda tratam o sertanejo como música de interior, o interior já está dominando o país em volume, em presença, em dinheiro de show, em audiência de rádio. E Goiânia, nesse sentido, é uma usina que produz artistas e também produz um modo de fazer música. Rápido, eficiente, emocional, voltado para o público real que paga ingresso e lota a praça. Cristiano se torna um produto dessa usina e, ao mesmo tempo, um motor dela. Porque quando um artista começa a dar certo, ele puxa outros junto. Músicos, compositores, técnicos, produtores. Ele movimenta estúdio. Ele movimenta escritório. Ele movimenta cidade. O sucesso ali não é só individual, é cadeia.
E a cadeia tem regras. Uma delas, você precisa estar sempre lançando algo. Sempre. Mesmo que seja uma música nova, um vídeo, uma participação, uma gravação ao vivo. O público precisa sentir que você está vivo no mercado. E isso cria uma rotina de produção constante. Gravação, divulgação, show. Gravação, divulgação, show. A vida vira um loop. Cristiano vai entrando nesse loop com uma energia que impressiona. Ele trabalha muito, ele aparece muito, ele canta muito, e isso por um tempo parece a fórmula perfeita. Quanto mais ele entrega, mais o público devolve. Quanto mais o público devolve, mais o mercado investe. E quanto mais o mercado investe, mais ele precisa entregar. Um círculo que parece virtuoso, mas que também pode ser uma roda de hamster. A estrada, de novo, está sempre ali. A estrada como símbolo de ascensão. Cada cidade nova é um degrau. Cada show maior é uma confirmação. Cada rádio tocando é um carimbo. Mas a estrada também é desgaste. E o desgaste não aparece na foto de divulgação. Não aparece no sorriso do palco. Ele aparece no corpo depois, no silêncio do carro, na garganta seca, no olho ardendo de sono, na cabeça que não desliga. E mesmo assim, ele vai. Porque o sertanejo ensina uma ética quase militar de trabalho. Tem que cumprir. Chove? Cumpre. O som está ruim? Cumpre. A viagem foi longa? Cumpre. A voz está cansada? Cumpre. O público não quer saber, o contratante não quer saber, o mercado não quer saber. E o artista, se quer ficar, aprende a não querer saber também. É nesse ambiente que Cristiano consolida a imagem de cantor de grande público. Não é um artista de nicho. Não é um artista de circuito alternativo. É um artista de massa, mas de uma massa que muitas vezes não aparece nos centros de decisão cultural. É a massa que lota rodeio, que lota festa de cidade, que lota show em praça, que canta junto como se a música fosse oração. E quando essa massa adota alguém, ela faz barulho. Só que é um barulho que nem sempre atravessa as paredes certas. E aí nasce aquela sensação estranha que vai acompanhar a carreira dele. Ser enorme e, ao mesmo tempo, ser subestimado por quem vive em outras bolhas. Ser onipresente em um Brasil e invisível em outro. Você toca em todo lugar, mas ainda tem gente que pergunta quem é. Você lota show, mas ainda tem gente que trata como fenômeno regional. Você vira trilha sonora de milhões, mas ainda não entra no panteão do prestígio. Cristiano, com sua ambição, sente isso e tenta compensar com mais trabalho, mais presença, mais entrega, como se a resposta para qualquer dúvida fosse sempre a mesma. Cantar mais alto, mais vezes, em mais lugares. A validação vira combustível. E combustível, quando é emocional, queima rápido. A construção do fenômeno, então, não é só uma sequência de acertos, é também uma sequência de renúncias. Renúncia de descanso. Renúncia de anonimato. Renúncia de vida comum. Porque quando o nome começa a pesar, a vida começa a ser administrada. Horário para tudo. Compromisso para tudo. Foto para tudo. E, no sertanejo, onde a proximidade é parte do pacto, o artista raramente consegue se esconder, e mesmo assim, ele segue. Segue porque o palco dá sentido. Segue porque o público devolve amor em forma de coro. Segue porque Goiânia, com sua indústria, não para de girar. Segue porque a estrada chama. E a estrada, naquele Brasil de começo de década, é mais do que caminho. É destino. Cristiano Araújo vai se consolidando como um nome que já não cabe só em Goiás. Um nome que começa a atravessar fronteiras com a naturalidade de quem nasceu para isso. E, enquanto o país se acostuma a ouvir sua voz em rádios e festas, ele continua fazendo o que sempre fez desde o começo. Entrar no carro, pegar a BR, olhar os faróis recortando a noite e apostar que o próximo palco vai ser maior, que a próxima música vai pegar, que o próximo passo vai finalmente colocar seu nome num lugar onde ninguém mais pergunte quem. Tem um momento em que o sucesso deixa de ser uma promessa e vira um ruído constante.
Não é mais aquela notícia boa que chega de vez em quando, como um convite para tocar num lugar maior. É um zumbido permanente. Telefone vibrando, mensagem chegando, produtor pedindo ajuste, empresário cobrando presença, fã marcando, rádio pedindo áudio, contratante querendo confirmação e, no meio disso, a voz. A voz é o instrumento e é o limite. Se ela falha, falha tudo. No começo dos anos 2010, o sertanejo já tinha mudado de roupa. Aquele chapéu simbólico do raiz não desaparece, mas ele passa a dividir espaço com camiseta justa, jaqueta, tênis caro, luz de LED, telão, fumaça, bateria estourando, guitarra com distorção discreta e um grave que bate no peito como se fosse música eletrônica domesticada. É o sertanejo universitário virando outra coisa, mais pop, mais urbano, mais rápido e, ao mesmo tempo, mais interiorano do que nunca, porque o coração do negócio continua batendo onde o Brasil se reúne para festejar. Rodeio, exposição agropecuária, festa de peão, aniversário de cidade, casa de show lotada de gente que trabalha a semana inteira e quer, numa noite, cantar a própria vida. Cristiano Araújo entra nesse período como quem já aprendeu a regra principal. Não basta cantar bem, tem que existir, tem que aparecer, tem que estar em todo lugar ao mesmo tempo, mesmo que o corpo só caiba num banco de carro, num camarim apertado, num quarto de hotel, com ar-condicionado barulhento e cortina que não fecha direito. A era digital, para o sertanejo, não começa com glamour de tapete vermelho. Começa com vídeo tremido de bastidor, com foto de celular, com fã pedindo "manda um beijo", com o artista entendendo que a câmera não é mais um evento, é um ambiente. E Goiânia, nesse momento, é uma espécie de capital paralela do entretenimento brasileiro. Não é só uma cidade, é um sistema. Escritórios com agenda de guerra, compositores em rodízio, estúdios funcionando como padaria. Sempre tem algo saindo do forno. A lógica é industrial, mas o produto é emoção. E emoção, para vender, precisa ser simples o suficiente para caber numa legenda, num status, numa frase que alguém manda de madrugada. Quando não consegue dormir, Cristiano tem isso. Ele canta como se estivesse com pressa de ser entendido. O timbre dele carrega uma urgência que combina com a década. Tudo é agora, tudo é já. Tudo precisa virar refrão. E o refrão, no sertanejo, não é só a parte da música, mas é a parte da vida que você repete para se convencer. Eu te amo, eu não te esqueço, eu volto, eu não volto, eu errei, me perdoa. Frases curtas, sentimentos grandes. O auge, para um cantor sertanejo, não é um ponto fixo, é uma maratona. Você está no auge e, no dia seguinte, precisa provar de novo, porque o mercado não tem memória longa. A memória longa é do fã, que guarda a música como guarda uma fotografia, mas o mercado quer novidade, quer a próxima, quer a que vai tocar no rádio, mas também a que vai circular no celular, no carro, no bar, no churrasco, no som da loja, no paredão improvisado na rua. E, nessa virada, o rádio ainda manda muito, mas já não manda sozinho. O YouTube vira vitrine, o compartilhamento vira termômetro. A internet começa a decidir o que é grande, antes de a televisão perceber. Cristiano cresce exatamente nesse corredor estreito entre dois mundos. O mundo antigo, em que a carreira se consolidava com rádio, CD, programa local, e o mundo novo, em que a carreira se consolida com visualização, comentário, fã-clube digital, vídeo ao vivo, bastidor. Ele não é um artista que descobre a internet como um truque. Ele se adapta porque a internet parece feita para o tipo de relação que o sertanejo sempre cultivou. Proximidade. O fã quer sentir que o cantor é da família, quer ver o sorriso fora do palco, quer ver o cansaço, mas não quer ver fraqueza, quer ver o humano, mas quer o humano editado. E aí aparece a contradição que vai apertando por dentro. Carisma e ambição de palco, sim, mas também uma necessidade constante de validação,
de controle da própria imagem, de garantir que a história está sendo contada do jeito certo, porque quando você vira grande, você vira também uma tela, onde todo mundo projeta coisa. O fã projeta amor, o hater projeta desprezo, o curioso projeta fofoca, o mercado projeta números, e o artista no meio tenta continuar sendo pessoa. O show, nessa fase, vira espetáculo de precisão. Não é só subir e cantar, é entrar no tempo certo, com a banda afinada, com o clique no ouvido, com a luz programada, com a ordem das músicas pensada para segurar. O público como se fosse uma onda. Começa com algo que todo mundo conhece, sobe a energia, dá uma respirada romântica, volta a levantar, chama participação, agradece, promete voltar. E, no sertanejo, existe um detalhe que quem não vive isso não entende. O público canta junto de verdade. Não é um coro tímido. É um paredão humano. Você ouve a própria música voltando para você, multiplicada, desafinada, linda. E isso vicia. Cristiano é desses que se alimentam desse retorno. Ele gosta do contato babo, ele gosta do tamo junto. Ele gosta do grito, ele gosta do nome sendo chamado. E ele entende que no sertanejo a entrega não pode ser fria. O público não quer um cantor distante, intelectual, inacessível. Quer alguém que pareça estar vivendo aquilo ali, naquele minuto, com eles. Mesmo que seja a 100ª vez que ele canta a mesma música naquela semana, e a semana, muitas vezes, não tem forma. Tem datas, tem cidades, tem quilômetros, tem madrugada. A estrada vira relógio, a BR vira calendário. Você aprende a reconhecer o Brasil por postos de gasolina, por placas refletindo no farol, por aquele cheiro de asfalto quente durante o dia e de terra úmida quando chove à noite. Aprende a dormir sentado. Aprende a acordar com o pescoço duro. Aprende a aquecer a voz num camarim, onde alguém frita alguma coisa e o cheiro de óleo se mistura com perfume e laqueio. Aprende a sorrir quando a cabeça está pesada. E, enquanto isso, a presença digital exige outra energia. Não basta fazer show. Tem que mostrar que fez. Tem que postar. Tem que agradecer. Tem que aparecer no aeroporto, no hotel, no estúdio. O fã quer prova de vida. E o artista se some, vira boato. Tá doente. Brigou com o escritório. Acabou. A internet não tolera silêncio. O silêncio, na era digital, parece culpa. Cristiano, que vinha de uma cultura de proximidade, entra nessa lógica com naturalidade. Ele aparece. Ele conversa. Ele se deixa filmar. Ele se deixa fotografar. E isso cria uma sensação de onipresença, como se ele estivesse sempre ali, em algum lugar, cantando, viajando, gravando, sorrindo. Só que onipresença é uma ilusão, cara. Porque para parecer que você está em todo lugar, você precisa estar em muitos lugares. E isso significa menos pausa, menos descanso, menos espaço para errar. O repertório dele, nesse auge, se encaixa como luva no que o Brasil estava consumindo. Romantismo direto, sem metáfora difícil, com frases que parecem conversa de WhatsApp. Antes mesmo de o WhatsApp dominar tudo, a música vira mensagem pronta. E, quando a música vira mensagem pronta, ela vira ferramenta social. A pessoa usa para dizer o que não consegue dizer. Usa para provocar. Usa para pedir desculpa. Usa para terminar. Usa para lembrar. E o cantor vira, sem perceber, uma espécie de tradutor emocional de milhões. Mas o auge também tem uma sombra. A sensação de que você não pode parar, porque parar é perder o timing. E timing, no sertanejo, é tudo. A janela de 2010 a 2015 é uma janela de ouro e de faca. Ouro porque o gênero está no centro do país, dominando rádios, festas, plataformas. Faca porque a concorrência é brutal. Todo mês surge alguém novo. Todo mês tem um hit novo. Todo mês tem uma dupla nova, um cantor novo, um fenômeno novo. E o público que ama também troca rápido. Não por maldade, por excesso de oferta, por cansaço, por novidade. Então você trabalha mais e, quando dá certo, trabalha mais ainda.
A equipe cresce. Músicos, técnicos, holds, motorista, segurança, produtor de palco, gente de mídia. Cada pessoa depende daquela agenda. Cada pessoa tem salário, tem família, tem vida. O artista vira o centro de uma pequena economia ambulante. E isso pesa, porque quando você pensa em parar, não é só você que para. Para todo mundo, Cristiano, nesse período, vive o auge como quem está sempre correndo atrás do próprio reflexo. Ele quer ser grande. Ele é grande, mas quer ser reconhecido como grande por todos os Brasis. E aí aparece aquela fratura silenciosa. O Brasil que lota show e o Brasil que decide o que é prestígio. O Brasil que canta no interior e o Brasil que comenta na capital. O Brasil que vive o sertanejo como trilha sonora diária e o Brasil que trata o sertanejo como um gênero menor, como se fosse uma coisa de fora do centro, uma coisa que não merece a mesma atenção. Essa fratura não é nova. Ela vem de décadas, mas na era digital ela fica mais visível, porque os números começam a gritar. Visualizações, seguidores, lotações, cachês, e mesmo assim, existe gente que olha e diz: nunca ouvi falar. Não é que nunca ouviu, é que não circula na mesma bolha, não frequenta os mesmos lugares, não ouve as mesmas rádios, não segue as mesmas páginas, vive num Brasil que se acha o Brasil inteiro. E Cristiano, com a ambição de quem saiu de Goiânia para conquistar o país, sente esse descompasso. Ele quer ser universal, sem perder o sotaque do sertanejo popular. Quer ser aceito sem virar outra coisa. Quer estar no topo sem pedir desculpa por ser quem é. E isso, para um artista, é uma corda bamba, porque se você tenta agradar todo mundo, você perde o chão. Se você ignora, você cria um ressentimento que te corrói. E, no meio, você canta. A idolatria dos fãs, nessa fase, é intensa. Fã sertanejo não é fã de longe. É fã que encosta, que espera na porta do hotel, que vai ao aeroporto, que chora quando consegue uma foto, que leva cartaz, que leva presente, que chama pelo nome como se fosse amigo de infância. E isso é bonito e assustador ao mesmo tempo. Bonito porque é amor bruto, sem filtro. Assustador porque não tem fronteira clara. O artista vira propriedade emocional de muita gente. E, quando você vira propriedade emocional, sua vida privada vira assunto público. Namoro vira pauta. Amizade vira especulação. Qualquer mudança de humor vira teoria. E na era digital, teoria vira verdade em minutos. Cristiano tenta administrar isso como dá. Às vezes se aproxima, às vezes se fecha, às vezes brinca, às vezes se irrita, porque ninguém aguenta ser personagem o tempo todo. Só que o público, muitas vezes, não aceita ver o bastidor real, quer o bastidor que confirma a fantasia. A rotina de gravação também muda. O sertanejo dessa época aposta muito em registros ao vivo, em DVDs, em projetos que capturam a energia do show e transformam em produto. É uma forma de dizer: olha como é de verdade, olha como o público canta, olha como eu lota. E ao mesmo tempo, é uma forma de multiplicar conteúdo, porque o conteúdo vira moeda. Um clipe, um vídeo, um trecho, uma chamada, um making of, tudo vira material para circular. Cristiano se encaixa nisso porque ele é performático sem ser distante. Ele tem aquele jeito de quem conversa com a câmera como conversa com a plateia. E a câmera, na era digital, é uma plateia infinita. Só que a plateia infinita não dorme. Ela cobra, ela comenta, ela julga, ela exige. E existe um detalhe cruel. O corpo não acompanha a velocidade da internet. A internet pede atualização diária. O corpo pede descanso. A voz pede silêncio. A mente pede pausa, mas a agenda pede estrada. E a estrada no sertanejo é quase um destino inevitável. Goiânia, interior Goiânia. Vai e volta. Vai e volta. Como um batimento cardíaco. Como se a carreira fosse um motor que só funciona em movimento. Numa madrugada qualquer, depois de um show, o palco desmonta rápido. O público ainda está na rua, alguns cantando, outros procurando o carro,
outros tentando chegar perto do camarim. A equipe recolhe cabos, guarda instrumentos, fecha cases. O cantor troca de roupa. Às vezes nem troca. Entra no carro, o ar da noite bate no rosto. O ouvido ainda zune do som alto e por alguns minutos existe um silêncio estranho, como se o mundo tivesse desligado, mas não desligou. O celular acende. A mensagem chega. Amanhã tem entrevista. Posta agradecimento. Confirma horário. Tem que sair cedo. E nesse ritmo, a sensação de não poder parar vira uma espécie de religião. Você acredita que, se parar, tudo desmorona, que o público esquece, que o mercado te substitui, que a roda gira sem você, e a roda gira mesmo. Goiânia não para. O sertanejo não para. O Brasil não para. E o artista, para não ser deixado para trás, vira refém do próprio sucesso. Cristiano, ao mesmo tempo em que é motor dessa virada digital, também é produto dela. Ele se beneficia da circulação rápida, do fã-clube online, do vídeo que espalha, do refrão que vira legenda, mas ele paga o preço. A exposição constante, a cobrança constante, a necessidade de estar sempre bem, bem na foto, bem no palco, bem na entrevista, bem no story antes de existir story como a gente conhece hoje. Mas já existia a lógica, mostre-se, e quando você se mostra demais, você perde o direito de ser comum. Um dia ruim vira escândalo, um cansaço vira frescura, uma ausência vira arrogância, e o sertanejo, que vem de proximidade, pune a distância. O público quer o ídolo perto, o mercado quer o ídolo disponível, e o ídolo, se quer continuar ídolo, aprende a dizer sim, mais do que deveria. Há também a pressão por hit. Hit não é só música boa. Hit é música certa no momento certo, com a divulgação certa, com o empurrão certo, com o palco certo e, quando você tem um hit, você precisa do próximo. Porque o hit envelhece rápido. O público ama, mas ama outra coisa amanhã. E o artista, para não virar lembrança, precisa virar presença contínua. Cristiano, nesse auge, vive essa corrida e, por fora, parece só vitória. Shows cheios, fãs apaixonados, nome circulando, dinheiro entrando, equipe crescendo. Por dentro, existe o desgaste invisível, a garganta que arranha, o sono que não vem, a ansiedade que aparece quando o celular vibra, a necessidade de conferir comentário, de ver se a música está subindo, de sentir que está tudo sob controle. Controle. Essa palavra vira um fantasma, porque a carreira, na era digital, é um organismo vivo. Você controla o que posta, mas não controla o que recortam. Você controla o que fala, mas não controla o que interpretam. Você controla o show, mas não controla o vídeo que alguém grava de um ângulo ruim, num momento ruim, e espalha como se fosse a verdade inteira. E o artista, que quer ser entendido, começa a se defender antes mesmo de ser atacado. Começa a viver com a sensação de que está sempre sendo observado. E, ainda assim, ele sobe no palco e entrega, porque é ali que tudo faz sentido. O palco é o lugar onde a validação vem em forma de coro, onde a dúvida some por alguns minutos, onde o corpo cansado vira energia, onde a estrada vira história, onde Goiânia vira centro do mundo, onde o menino de Goiânia vira ídolo nacional, mesmo que parte do país finja não ver. Essa é a estranheza do auge de Cristiano Araújo. Ele é gigantesco no Brasil que canta, mas ainda encontra portas simbólicas fechadas no Brasil que opina. Ele é onipresente para milhões, mas ainda pode ser tratado como desconhecido por quem vive numa bolha que não cruza com a dele. E isso não diminui o tamanho dele. Só revela o tamanho do país. Um país que cabe em vários países ao mesmo tempo. E a estrada continua. Sempre ela, a estrada como promessa e como risco. A estrada como rotina e como destino. Faróis cortando a noite, caminhões pesados, asfalto longo. O interior passando como filme, a cidade ficando para trás, outra cidade surgindo. O carro vira camarim. O carro vira escritório. O carro vira quarto. O carro vira confidente. E, no banco de trás,
Às vezes o silêncio é a única coisa que não pede nadas, mas até o silêncio, nessa vida, dura pouco, porque logo vem o próximo show, a próxima viagem, a próxima música, o próximo vídeo, o próximo pedido de fã, o próximo só mais uma foto, o próximo canta aquela, o próximo não some. E Cristiano, com a ambição de ser universal sem perder o chão, vai dizendo sim, 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 como se cada sim fosse um tijolo a mais, na construção de um nome que ninguém pudesse ignorar. Só que o auge, quando é vivido assim, não é um lugar de descanso, é um lugar de velocidade. E velocidade, na estrada e na vida, tem um preço que quase ninguém quer calcular enquanto a música ainda está tocando. Naquele junho de 2015, Goiás tem um jeito próprio de anunciar a madrugada. O ar esfria sem pedir licença, a umidade sobe do chão como um hálito antigo, e as luzes dos postos na beira da rodovia viram pequenas ilhas de neon no escuro. A BR-153, que corta o estado como uma cicatriz longa, é dessas estradas que parecem sempre em serviço. Caminhões pesados, ônibus de linha, carros apressados, faróis que vêm e vão como se fossem sinais de uma linguagem que só quem vive na estrada entende. Para o sertanejo, a BR não é cenário, é rotina. É o corredor por onde a vida passa. Cristiano Araújo vivia nesse corredor. Goiânia, interior Goiânia. Vai e volta. Vai e volta. A carreira batendo no ritmo do asfalto. E quando a gente fala carreira, parece uma palavra limpa, de escritório, de currículo. Mas ali é outra coisa. É o corpo cansado depois do show, a garganta ainda quente, o ouvido zumbindo do grave, o cheiro de fumaça de palco grudado na roupa, o celular vibrando com mensagens que não param, e a necessidade de chegar logo, porque amanhã tem mais. Sempre tem mais. Na noite do dia 24 de junho de 2015, Cristiano estava em deslocamento pela BR-153, na altura de Morrinhos, no sul de Goiás, seguindo em direção a Goiânia. No carro também estava Alana Moraes, sua namorada. A estrada naquele trecho é conhecida por ser movimentada, por exigir atenção constante, por não perdoar distração nem excesso de confiança. E estrada não combina com pressa. Mas a vida de show é feita de pressa. A agenda empurra. O relógio empurra. O cansaço empurra. A sensação de que você precisa estar em 2 lugares ao mesmo tempo empurra. O acidente acontece e, de repente, tudo aquilo que era velocidade vira imobilidade. O que era barulho de público vira o som seco de metal, vidro, impacto. O que era luz de palco vira o clarão duro de faróis parados, de lanternas, de giroflex recortando a noite. A BR-153, que tantas vezes foi caminho de ida e volta, vira ponto final. Cristiano é socorrido e levado para atendimento. A notícia corre como notícia corre no Brasil conectado. Primeiro em sussurros, depois em gritos. Um áudio encaminhado. Um print. Me disseram. Confirma aí. E em minutos já não é mais uma informação. É uma onda, porque quando um artista vive de presença constante, a ausência vira um choque físico. O país que o ouvia no carro, no bar, no celular, de repente precisa lidar com a possibilidade de silêncio. Ele não resiste. Morre aos 29 anos. Alana Moraes também morre. E a morte, que para qualquer pessoa já é um terremoto íntimo, para um ídolo popular vira um terremoto público. Só que naquele caso, o terremoto não ficou só no luto. Ele abriu uma fenda. Porque junto com a notícia, junto com a comoção, veio algo que marcou aquele dia de um jeito particularmente cruel. A circulação de imagens do atendimento e do corpo. Imagens que não deveriam existir fora do contexto médico, fora do contexto de respeito mínimo, mas existiram, e circularam, e foram vistas e foram compartilhadas. E, quando a gente diz foram compartilhadas, parece uma ação neutra, quase automática, como se o dedo no celular não tivesse peso, mas tem. Tem peso moral, tem peso humano, tem peso histórico.
A morte de Cristiano Araújo escancarou uma coisa que já estava ali, crescendo, mas que muita gente fingia não ver. A era digital não é só palco para o artista, é também um tribunal sem juiz, uma arena sem regra, um mercado de atenção onde até a tragédia vira conteúdo. O sertanejo tinha aprendido a usar a internet para aproximar, para mostrar bastidor, para dizer, tamo junto, para transformar fã em comunidade. Só que a mesma ferramenta que aproxima também devora. E, naquela madrugada, o Brasil viu a internet devorar um corpo. A comoção foi imediata. Em Goiás, então, parecia que a cidade inteira tinha perdido alguém da família. Goiânia, que é fábrica de música e também casa de muita gente que vive disso, sentiu como se uma engrenagem tivesse quebrado no meio do turno, porque Cristiano não era só um cantor famoso. Ele era parte de um ecossistema. Músicos, técnicos, compositores, produtores, gente de estrada, gente de estúdio, gente de rádio, gente de escritório. Quando um nome desse cai, não cai sozinho, cai uma rede. E aí acontece um fenômeno que, para quem vive em certas bolhas, parece sempre surpreendente. Multidões. Multidões de verdade. Gente que pega ônibus, que vai de carro, que atravessa a cidade, que espera horas. Gente com cartaz, com camiseta, com foto impressa, com o celular na mão tremendo. Gente chorando como se tivesse perdido um parente. Porque para muita gente, a música sertaneja não é gosto musical. É companhia. É linguagem emocional. É a forma de dizer o que não se diz em casa, no trabalho, na vida dura. E Cristiano, com aquele jeito direto, romântico, popular, tinha virado uma dessas vozes que entram na rotina sem pedir licença. O velório e o funeral mobilizam uma massa que não cabe bem nas imagens rápidas de telejornal. É um Brasil que aparece inteiro ali. O Brasil do interior, o Brasil da periferia, o Brasil que trabalha cedo, o Brasil que canta alto. É o Brasil que não pede autorização para sentir. E, ao mesmo tempo, é um Brasil que naquele mesmo dia foi tratado por parte do país como se fosse um Brasil menor. A frase "eu não conhecia" apareceu como se fosse argumento, como se desconhecer fosse prova de irrelevância, como se o mapa cultural do país coubesse na playlist de uma avenida específica, e é aí que a contradição fica quase insuportável. Como alguém pode ser onipresente para milhões e, ainda assim, ser chamado de desconhecido por outros milhões? A resposta não está no tamanho do artista, está no tamanho do Brasil. Um país que vive em camadas que raramente se tocam. Um país onde o que toca no rádio do carro, na BR, pode não tocar no rádio do apartamento na capital. Onde o que lota a exposição agropecuária pode não aparecer no caderno de cultura. Onde o que domina o YouTube pode ser ignorado por quem ainda mede relevância, por outros selos, outras vitrines, outros carimbos. Cristiano Araújo era ao mesmo tempo produto e motor dessa virada. Produto porque cresceu num sistema que já entendia a música como indústria de emoção e presença. Motor porque ajudou a empurrar o sertanejo para a lógica digital de proximidade permanente, de conteúdo constante, de fã-clube online, e de vídeo circulando sem parar. Ele era o tipo de artista que não dependia de um único palco nacional para existir. Ele existia em centenas de palcos regionais e em milhões de telas pequenas. Só que essa existência, por ser distribuída, era subestimada por quem só reconhece o que passa por certos portões. No dia da morte, esses portões ficaram ridículos, porque a realidade estava do lado de fora, gritando, chorando, lotando ruas. E mesmo assim, houve quem preferisse discutir se ele merecia a comoção, como se luto fosse prêmio, como se dor precisasse de curadoria. Mas a discussão mais dura não foi só sobre prestígio, foi sobre ética, sobre o limite, sobre o que a gente faz com a intimidade alheia quando tem uma câmera na mão e um grupo no WhatsApp esperando novidade. A circulação das imagens do atendimento e do corpo gerou indignação, pedidos de investigação, debates públicos, e por alguns dias o país pareceu encarar um espelho desconfortável. A mesma sociedade
que condena a exposição é a que alimenta a exposição. A mesma pessoa que diz absurdo é a que às vezes clica, e o clique, na economia da internet, é voto, é incentivo, é combustível. A morte de Cristiano também expôs outra coisa, a fragilidade física por trás da máquina de shows. Porque quando um artista morre na estrada, não é só uma tragédia individual, é um lembrete brutal de como essa indústria se move. O sertanejo, especialmente naquele período de 2010 a 2015, vivia uma janela de ouro e faca. Ouro porque o gênero dominava o país real. Festas, rádios, plataformas, rodeios, eventos municipais. Faca porque a concorrência era feroz e a exigência era diária. Para manter o topo, era preciso estar sempre em movimento. E movimento, no Brasil, muitas vezes significa rodovia, significa madrugada, significa cansaço, significa risco. A estrada, que tinha sido símbolo de ascensão, vira símbolo de perda. E isso não é poesia, é logística, é a vida concreta de quem vive de show. O público vê 2 horas de espetáculo, não vê o resto, não vê o deslocamento, não vê o sono picado, não vê a alimentação improvisada, não vê o corpo tentando se recuperar num banco de carro, não vê o motorista lutando contra a monotonia e o peso da responsabilidade, não vê a equipe desmontando o palco, enquanto o artista já está a caminho do próximo compromisso. Não vê o vai e volta como o batimento cardíaco de uma carreira. Quando Cristiano morre, esse bastidor aparece de um jeito que ninguém queria que aparecesse. E, por alguns dias, a indústria inteira pareceu respirar diferente, porque todo mundo conhece alguém que já passou perto. Todo mundo tem uma história de susto na estrada. Todo mundo sabe que a agenda, às vezes, é desumana. Mas o sistema continua, porque o sistema é feito de demanda e de dinheiro e de expectativa. E quando a tragédia acontece, ela vira exceção comentada, até que outra tragédia aconteça. O luto, no entanto, não foi exceção, foi massivo. E foi também um tipo de afirmação cultural. As homenagens, as músicas tocando em sequência, os fãs cantando em coro sem palco, as mensagens nas redes, os vídeos antigos ressurgindo. Tudo isso formou uma espécie de arquivo emocional coletivo. Um arquivo que dizia: ele existiu, ele foi grande, ele foi nosso. E, para muita gente, isso era também uma resposta a quem tentava diminuir, como se o povo dissesse, sem precisar escrever manifesto: vocês podem não conhecer, mas isso não muda nada. E tem um detalhe que dói mais quando a gente olha de perto. Cristiano tinha 29 anos. 29. Uma idade em que, para muitos artistas, a carreira ainda está se consolidando, ganhando maturidade, aprendendo a dizer não, aprendendo a respirar. No sertanejo daquela década, 29 podia ser auge absoluto, mas auge absoluto, quando vem cedo, tem um custo, porque você ainda está aprendendo a ser adulto e já precisa ser empresa. Ainda está aprendendo a lidar com insegurança e já precisa ser líder de equipe. Ainda está aprendendo a proteger a própria intimidade e já precisa viver sob câmera. A morte interrompe tudo isso de forma seca, e o que fica é uma espécie de congelamento. A imagem do cantor jovem, no auge, no meio da corrida. Não há tempo para a fase de reinvenção, para o disco mais maduro, para a pausa planejada, para o retorno triunfal. Fica o que foi feito até ali. E, paradoxalmente, a morte amplia a presença, porque o que a internet faz com a vida, ela faz também com a morte. Transforma em fluxo contínuo. Trechos de músicas viram homenagem, vídeos de shows viram memória, fotos viram altar digital. E, ao mesmo tempo, a tragédia vira assunto, vira debate, vira polêmica, vira disputa de narrativa. A polêmica das imagens foi um divisor. Muita gente passou a discutir com mais força a responsabilidade de quem registra, de quem compartilha, de quem publica. A fronteira entre jornalismo, curiosidade e crueldade ficou exposta, e não foi uma discussão abstrata, foi uma discussão com rosto, com nome, com família, com dor real.
Porque por trás do artista havia pais, havia filhos, havia amigos, havia equipe. Havia uma vida que não era conteúdo, e no meio desse turbilhão, a pergunta que pairava no ar, sem ser dita, mas sentida, era quase uma acusação ao país. Como pode tanta gente amar e tanta gente ignorar? Como pode um cantor ser trilha sonora de milhões, e ainda assim, ser tratado como nota de rodapé por quem se considera centro? A morte de Cristiano não criou essa fratura. Ela só iluminou. Como farol alto numa estrada escura. De repente você vê o que estava ali o tempo todo. O sertanejo popular, naquele período, já tinha virado uma espécie de língua franca do Brasil, fora das bolhas de prestígio. E Cristiano era um dos rostos dessa língua. Ele cantava com urgência, com simplicidade, com aquela entrega que não pede permissão para ser sentimental. Isso para alguns era brega, para outros era verdade. E a verdade, quando é compartilhada por milhões, vira força cultural, mesmo que não receba medalha. Depois do funeral, o país seguiu, porque o país sempre segue. A agenda de shows continuou para outros artistas. As rádios tocaram outras músicas. O YouTube recomendou outros vídeos. A internet, que chora hoje, amanhã discute outra coisa. Mas a marca ficou. Ficou na memória de quem foi ao velório e voltou para casa com a sensação de ter participado de algo maior do que um evento. Um ritual coletivo de despedida. Ficou na memória de quem, pela primeira vez, percebeu que existia um Brasil musical inteiro fora do seu radar. Ficou na memória de quem se sentiu envergonhado por ter clicado em imagens que não deveriam ser vistas. Ficou na memória de quem entendeu, tarde demais, que a proximidade digital tem um lado monstruoso. E ficou, sobretudo, a estrada como metáfora e como fato, a estrada que levou Cristiano a tantos palcos e que, no fim, o levou embora. A estrada que é promessa para quem sai de Goiânia, rumo ao interior, com o porta-malas cheio de equipamento e esperança. A estrada que é risco para quem volta de madrugada, com o corpo pedindo cama e a agenda pedindo presença. A estrada que, no sertanejo, é quase um personagem silencioso. Sempre ali, sempre exigindo respeito, sempre lembrando que o sucesso, no Brasil, muitas vezes é medido em quilômetros. Cristiano Araújo entrou para a história recente do sertanejo, não apenas pelos hits e pela popularidade, mas por ter sido um símbolo de uma transição. O gênero que se digitaliza sem perder o chão do interior. O artista que vira gigante em plataformas e em estradas, mas que ainda enfrenta o filtro de prestígio de um país desigual até na forma de reconhecer seus ídolos. E quando ele morreu, o Brasil viu, ao mesmo tempo, a força desse público e a crueldade dessa exposição. No fim, o que resta é uma imagem simples e pesada, faróis na madrugada, asfalto correndo sob pneus, uma vida inteira organizada em deslocamentos, e um silêncio que chega de repente, sem refrão para aliviar. A música continua tocando em algum lugar, no rádio de um caminhão, no celular de um fã, numa festa de cidade pequena. Mas a voz, que cantava, aquela voz específica, ficou presa no tempo, e o país, dividido em seus próprios mapas culturais, teve que admitir, nem que fosse por um instante, que o que ele chama de Brasil depende muito de onde ele está parado quando olha para a estrada.